Que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em cada coração hoje e eternamente. Primeiramente eu quero te pedir, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí por favor, deixa teu joinha, aperta no sininho das notificações e deixa algum comentário também que vai me ajudar muito nesses vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje eu quero falar um pouco, como o nosso assunto é sempre sobre o fim dos tempos. Hoje eu quero falar um pouco da apostasia, que falou o apóstolo Paulo, que hoje a gente vê muito dentro das igrejas. Na verdade, meus irmãos e amigos, é, antigamente, até um tempo desse, a gente sabia distinguir, né? Separar quem era crente de verdade, quem se via a Deus de verdade, e quem não era crente, né? Porque até pelas vestes, pelo cabelo, pelo modo de ser, de se vestir, de se comportar, a gente sabia se era servo de Deus ou não. E hoje em dia as coisas estão tão modernas, tão diferentes, que a gente vê na rua, muitas vezes a gente não sabe se serve a Deus, se é crente, né? Ou se não. É, é, Hoje a gente vê muito também, muitas igrejas muito enfeitadas, né? Tem igreja que parece até shopping center, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas vezes a maioria do povo que se diz ser povo de Deus, né, esquece até de ajudar as pessoas humildes, as pessoas que necessitam de verdade, para fazer templos luxuosos, né, igreja com telão, né, com muita coisa moderna, que eu acho que para servir a Deus e para agradar a Deus não é preciso ser tão moderno, mas sim ser modesto, né, ser humilde e procurar andar de acordo com a palavra de Deus requer que nós andemos, cada um de nós. Então, hoje em dia a gente vê muitas igrejas que o povo dança, que o povo... Eu acho, não dá nem para entender às vezes. Será que esse povo acha que pulando, dançando, gritando, rodando dentro das igrejas, será que eles acham que estão agradando a Deus? Porque há uma parte da palavra de Deus diz que Elias estava na caverna, né? E passou uma tempestade, o Senhor não estava na tempestade. Passou um furacão, né? Um rodamuinho grande, e o Senhor não estava naquele furacão. E quando veio uma voz mansa, uma voz meiga, um vento suave, né? Um vento veemente, aí veio a voz meiga, a voz do Senhor, né? Falando com Elias. Então, o Senhor não... Eu acredito que o Senhor não se agrada de coisas muito enfeitadas, muito badaladas. Eu acredito que o Senhor está na simplicidade. O Senhor ama os simples, os humildes, né? E os que procuram servir a Deus de verdade, com modéstia, né? Com humildade, né? E o Senhor requer ainda muito mais de nós também, que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, né? Como o Senhor Jesus falou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Se nós ver um sofrendo, a gente aconselhar, ver um chorando, a gente chorar com ele, abraçar, aconselhar. E se nós ver um rindo, também a gente rir, se alegrar com ele, né? Mas que também Deus dando condição para qualquer um de nós ajudar quem na verdade necessita ser ajudado, a gente também fazer a nossa parte, ajudar. Mas eu acho que, como eu estou falando nesse assunto sobre a apostasia nesse dia, né? Eu acho que está no tempo da gente... É porque o apóstolo Paulo disse também em uma parte, né? Que no fim dos tempos, muitos iam ter comichão nos ouvidos, ia querer ouvir o que agrada o seu ego, né? O que agrada a carne. Mas nós não tem que ser assim. Nós tem que ouvir a repreensão, o ensinamento, os conselhos e ver que o Senhor Jesus está às portas e nós tentar nos consertar cada dia mais. E eu acho que o Senhor ama mais, o Senhor acha mais bonito, onde tem a simplicidade, a humildade e a sinceridade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, medite nisso. Um abraço e Deus abençoe.